Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder colocar um comentário aí. Sim, Cláudio, caiu e voltou. Tá me ouvindo bem agora? Ok, obrigado, Nádia. Muito bom, obrigado aí pelo retorno. Hoje eu tô conseguindo ver os comentários. Vou aguardar mais um minutinho aí, o pessoal entrando, já que eu tive esse probleminha aí, tive que reiniciar a transmissão. Vou guardar um minutinho aí se alguém saiu e tá voltando. Boa noite, Claudinho, Fabiana Hildo, minha irmã Nádia, o Elcio, o Mazeto com a esposa. Boa noite, Ana. Meu sogro Edson, boa noite. Bom, é 8:01. Boa noite a todos novamente. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais essa terça-feira. Vamos então, a gente costuma ser pontual, né? Vamos então iniciar com a nossa oração, com a nossa prece. Então, eu convido a todos, então, nesse momento, a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de mais esse dia estarmos encarnados no planeta Terra, vivendo tantos novos desafios, tantos novos aprendizados. E por serem difíceis, não serem fáceis pelo nosso estágio evolutivo, pedimos a esse Pai sempre muita força, muita coragem, muitas boas energias e bons fluidos para poder vencer essas etapas, para podermos ser caridosos com o semelhante. E nesse momento em que estamos reunidos em pensamento para estudar um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, que a espiritualidade nos intuindo, abrindo os nossos corações para que possamos ter um entendimento melhor da doutrina, dos ensinamentos do Cristo e assim crescermos espiritualmente e, por que não, já nessa existência, nessa encarnação, crescermos como indivíduos, como pessoas, como costumamos dizer aqui no plano material. Assim, agradecendo ao Mestre Jesus, aos Espíritos amigos e a permissão do Pai Celestial, abrimos mais esse evangelho, essa leitura do evangelho de terça-feira. Bem, aqueles que entraram durante a prece, muito boa noite. Hoje eu escolhi o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Separar o que Deus Juntou, né? E quando nós falamos não separar o que Deus juntou, muitos espíritas diriam: bom, vamos falar de casamento. De certa forma, sim. O casamento, né, que respondido pelos espíritos da codificação, quando Kardec perguntou se a união entre dois seres estaria contrária à lei da natureza, e os espíritos responderam que não, que esse seria um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento ele está dentro, né, das leis divinas, dentro dessa lei de progresso a qual nós somos submetidos. E qual seria o efeito? Então, Kardec perguntou qual seria o efeito
da abolição do casamento, né? Seria o retorno da nossa vida à vida dos animais, à vida selvagem. E mais do que nunca, né, nesse momento em que vivemos, um momento delicado, onde nós, como casais, como famílias, estamos vivenciando desafios diferentes, novos desafios, alguns, né, nesse momento de quarentena, tendo que vivenciar mais juntos, né, quando estávamos acostumados, muitas vezes, a ficar o dia todo fora, a nos encontrar com a esposa, com o esposo, com os filhos, ao final do dia. Então, esse período de distanciamento que nós tínhamos costumeiramente nos ajudava a ter uma certa saudade, a ter mais, uma motivação a mais para estarmos juntos. Hoje vivemos uma situação diferente, onde muitos de nós estão muito tempo, passando muito mais tempo juntos, observando cada um os seus comportamentos e aí sendo desafiados aí a vencermos muitas dificuldades que nós temos em relação ao outro, né? E ao outro não, na verdade é a nós em aceitar muitas vezes o outro. Bem, na verdade esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar de um ponto do casamento, né? Ele está dividido em dois temas que se completam, que é a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então, ele vai fazer uma tratativa baseado numa passagem de Jesus, e nesse capítulo Kardec ele não incrementa comunicações de espíritos para orientar, não há instrução dos espíritos nesse capítulo, então Kardec faz uma dissertação baseado na passagem de Mateus, né, que está no capítulo 19, versículo 3 a 9 de Mateus. Então ele faz uma dissertação onde é tratado esse assunto. Então eu, como de costume, eu vou ler essa passagem e vou transcorrer da mesma forma. Em algum momento ou outro, nós podemos falar de alguma coisa que esteja em outro âmbito da questão do casamento. Eu também depois, se vocês puderem me lembrar, e quem quiser, quem desejar, eu assisti algumas palestras via YouTube do Rossando Kingsley, Nazareno Feitosa, que é um palestrante cearense, Raul Teixeira. Eles fazem uma outra abordagem, uma abordagem um pouco mais específica do casamento, alguma coisa talvez vocês ouçam aqui, mas eu posso colocar. Eu não coloquei antes nos comentários, porque com certeza vocês deixariam de assistir a minha exposição para ir assistir a deles, né, no YouTube. E eu sei porque eu faria talvez a mesma coisa. Então eu prometo àqueles que quiserem, deixem um comentário no final que eu tento passar os links para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ler então a passagem do capítulo 22. Também os fariseus vieram ter com ele, né, com Jesus, para o tentarem. Ele disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou, macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e farão os dois, senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, os fariseus, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher, que outro despediu, também comete adultério.
Esta então é a passagem que está aqui no Evangelho, e é sempre muito pertinente que quando nós vamos analisar ou expor alguma passagem do Evangelho registrada nas Escrituras, como é esse caso, nós temos que ter um cuidado muito especial em relação a conhecer o valor de muitas palavras frequentemente empregadas que caracterizavam os costumes da sociedade judia daquela época. Então, por quê? Porque se nós formos fazer uma análise muito fria, muito superficial da passagem, pode parecer que, à primeira vista, pode ser uma imposição, né? Uma imposição. E por que esse cuidado? Porque o homem, ao longo do tempo, né, principalmente a igreja, ela acabou, por alguns interesses na época, ela acabou interpretando de uma determinada forma essa questão da separação. Então, tanto é que, se eu não me engano, porque eu não frequento a religião católica, eu não sei, mas até onde eu sei, o divórcio para a igreja, ele não é reconhecido. Né? Perante a lei dos homens, ela é reconhecida. Então, por isso é que precisa ter esse cuidado. Aí eu convido vocês a fazer uma avaliação um pouco mais profunda dessa passagem, né? Com alguns questionamentos que os fariseus fizeram a Jesus e o que aquela passagem realmente significava para a gente poder explanar um pouco melhor, refletir um pouco melhor sobre essa passagem. Então, uma que é interessante é que fala assim: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. É muito comum a gente ouvir falar que Jesus era tentado pelos fariseus. Os fariseus eram como se fossem os doutores da lei da época. Então, na verdade, esse tentarem podia ser substituído aqui por testarem. Nessa passagem, os fariseus, eles vêm testar o conhecimento de Jesus em relação às Escrituras. Os fariseus, era comum que os fariseus se reunissem, os doutores da lei, para discutir as Escrituras, que eram as leis da época, né? Que eram as leis mosaicas. E esses debates, mesmo entre eles, geravam muitas interpretações diferentes. E muitas vezes as interpretações eram condicionadas a interesses. Então, conforme o interesse, se fazia uma determinada interpretação, o que causava, inclusive, entre eles, certa separação. Né? Nem todos seguiam o mesmo ramo de pensamento. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor nesse caso um exemplo. Se a gente fosse comparar com os dias de hoje, só para fazer um comparativo bem superficial, é como se o nosso Supremo Tribunal Federal se reunisse para discutir determinada lei, e em determinado momento ele tem um entendimento, e num momento diferente ele muda o seu entendimento perante a mesma lei. Alguma coisa sobre segunda instância aconteceu, condenação em segunda instância, por exemplo, foi um dos casos. Então, não estou aqui julgando mérito, tá, gente? Não é aqui o objetivo. Mas é o que acontecia naquela época também. Então, seguindo aqui, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Então, qual que é a indagação aqui? É o divórcio? O que é que eles estão realmente perguntando aqui? Se é permitido o divórcio? Vejam bem, ele pergunta aqui: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Eles não estão falando aqui do divórcio. O divórcio, na época, já era um costume. Já era permitido. E olha, eu fui fazer uma pesquisa, o divórcio ele foi inserido na lei brasileira somente em 77. Ele
teoricamente recente, mas naquela época o divórcio ele era permitido, sobre algumas condições, né? Inclusive quando o homem ia dar a carta de dispensa para a mulher, ia se divorciar da mulher, existia um rito todo, onde o homem tinha que vir a público, explicar por que ele estava deixando a sua mulher, ou despedindo a sua mulher, ele tinha que dar um dote para que a mulher pudesse sobreviver. Então já era um costume da época. A pergunta aqui dos fariseus foram: por qualquer motivo? Então, eles estavam questionando Jesus se o divórcio era permitido em qualquer motivo. Por quê? Porque naquela época existiam duas escolas judaicas. Uma chamada Shammai e outra Hillel, ou Hillel, não sei qual é a pronúncia correta. Eles estavam perguntando para ele a qual dessas duas escolas você concorda. Com o pensamento de qual escola você concorda. Por quê? Porque a escola Shammai era uma escola mais conservadora. Ou seja, ela concordava com o divórcio em somente dois casos. Os casos em que houvesse o adultério por parte da mulher e o caso de que a mulher não deixasse o homem seguir os ensinamentos mosaicos. A escola de Léo era uma escola menos conservadora, mais liberal, digamos assim. Ou seja, o homem podia despedir a mulher por qualquer motivo. Se ele achasse, por exemplo, ele achava uma outra mulher e queria arrumar uma desculpa para poder se divorciar da mulher. Então o que ele fazia? Ele pegava e falava que a mulher não estava fazendo uma comida, não estava boa, não estava cuidando bem dos filhos, ou não estava fazendo a comida de acordo, então o homem podia despedir a mulher. Então o questionamento era: com qual escola você concorda? E testando Jesus se ele tinha conhecimento sobre isso. E Jesus responde assim: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse, veja só, ele fala assim: não leste onde está escrito, essa passagem ela está escrita na Gênese. A Gênese é uma escritura anterior à lei mosaica, ao Deuteronômio, que era o livro da lei mosaica onde estava a questão do divórcio. E para a época, apesar de não ser costume, valia o livro mais antigo. Então, o ensinamento mais antigo tinha mais valor. Então, Jesus, já nesse momento, provou um conhecimento profundo das leis e das escrituras. E aí ele segue assim: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. É mais uma passagem da Gênese, complemento daquela que eu li agora. Ou seja, ele está falando que o homem deixará seu pai e sua mãe. O homem. Naquele tempo, óbvio que se arrastou por muito mais tempo, né? O costume era da mulher deixar a família e viver com o homem. Geralmente, as famílias viviam em grandes famílias, então se juntava os pais, aí os filhos vinham viver com as esposas juntos. Então ele está falando de um costume que é anterior. E que sentimento poderia fazer com que um homem relegasse a própria família, que para os judeus, né, a família, o nome, era tudo. Deixar tudo isso para trás era deixar sua trajetória, deixar tudo que se acreditava. Qual o sentimento que podia fazer isso? Né? Então, era um ensinamento anterior que Jesus falava: olha, vocês estão falando, mas tem uma coisa além, tem um sentimento maior em cima das questões do como se pode dar o divórcio, como se pode dispensar a mulher ou não. E seguindo aqui, só quando ele fala assim já não serão só uma só carne,
Uma só carne, carne refere-se à união, tá? A carne, ela tem o significado de união, né? Duas pessoas se unindo para um único objetivo. Esse é o significado da carne nessa frase, uma só carne. Né? As pessoas não vão se transformar num só. Né? E nesse momento é que nós podemos fazer uma reflexão um pouco maior sobre o casamento. Queria fazer uma pausa aqui para introduzir um pouco de outra questão do casamento. Né? Muitas vezes nós achamos que podemos viver sozinhos, que temos condições de viver a vida solitariamente. Mas olha, a gente nem consegue viver sozinho porque a gente precisa de alguém até mesmo para reclamar. A gente precisa ter uma outra pessoa para poder reclamar. Né? Nós somos seres gregários, o homem é ser gregário. Ele precisa estar unido com pessoas, não é? Então, a convivência com um cônjuge, com um par, né? Ou com uma pessoa com uma relação estável, é uma convivência difícil? Ela não é fácil. E aí aqui a gente precisa desfazer um pouco alguns, talvez mitos ou algumas interpretações um pouco mais radicais, no sentido assim, toda vez que a gente acha que tem na questão do casamento, a pessoa tem um casamento difícil, que a pessoa não consegue se dar bem com o marido, ou o marido com a esposa, geralmente a gente já pensa assim, ela é meu karma, ele é meu karma, né? Apesar de alguns não gostarem da palavra, mas vamos traduzir, né? Essa pessoa veio porque foi um inimigo meu do passado e eu precisava encarnar com ela. Mas é toda vez assim? Todas as vezes que nós encarnamos e nós não nos damos bem com alguém, é porque ela foi necessariamente um inimigo meu do passado? Pode ser, mas nem sempre. E não dá para a gente colocar uma regra dentro da lei de Deus tão ampla e tão generosa e simplificar a coisa. O fato é que cada ser humano, cada um de nós, Kardec fala que é um universo diferente. Cada um de nós pensa de uma forma diferente. Cada um de nós tem um íntimo, um subconsciente, um inconsciente, a qual aquele que eu escolhi para me juntar, mesmo em épocas precedentes ao casamento, não conhece. Talvez nem nós não conheçamos. Disse assim Raul Teixeira. Por quê? Porque tem muita coisa que está latente em nós, que está em nosso subconsciente, e enquanto nós não iniciarmos a nossa vivenciação, a nossa experimentação na Terra, em diferentes situações, esses sentimentos, todas essas questões íntimas que nós precisamos trabalhar, elas muitas vezes não vêm à tona. E quando nós estamos casados, que é um aprendizado para mim e para outra pessoa, muitas dessas coisas vêm à tona. Coisas que às vezes nem eu mesmo conhecia. E a outra pessoa também não conhecia. Então, é um aprendizado constante. Aonde eu tenho que entender que o meu parceiro, a minha parceira, está num patamar evolutivo, tão quanto eu, e nós precisamos nos esforçar e aprender juntos. Esse é o sentido da união. Para podermos, né, como diz Kardec no próprio capítulo, quando ele está explanando sobre isso, para que nós possamos dar prosseguimento à espécie humana, para que nós possamos dar oportunidade aos espíritos que reencarnam como nossos filhos. Esse é o objetivo, esse é uma só carne, não é? Então vamos seguir aqui, né? Assim, Jesus complementou, assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou.
E aqui é que está a grande questão talvez da interpretação do casamento, né? Que eu falei lá no início, na abertura, na questão do casamento religioso, né? Por quê? Dentro lá da religião católica, eles entendem que essa união ela começou a partir do momento em que o casal recebe lá, não sei se esse é o termo, mas a bênção, né, do padre. Então, a partir daquele momento é que eles estão unidos. Então, o padre estando lá representando Deus, ele teria então a autoridade para dizer, olha, agora a partir desse momento vocês estão unidos. Então, o que Deus uniu, o que o padre uniu, o que a igreja uniu, não se separe. Mas quem é que juntou? O que é que ele diz? O que é que a palavra diz aqui? Deus. E quem não pode separar? O homem. Bom, Deus é cartório? Não. Deus é igreja? Não. Segundo o apóstolo João de Deus, Deus é amor. Então, se nós fôssemos traduzir aqui, não separe o homem o que o amor juntou. Então, o que ele está dizendo é que, para nós, aquilo que foi juntado a base do amor divino não seja separado. E aí nós, como espíritas, como estudiosos da doutrina espírita, nós sabemos que nós, como espíritos reencarnacionistas em evolução, que nós fazemos o nosso planejamento, né? Antes de reencarnar novamente, nós fazemos o nosso planejamento. E dentro desse planejamento reencarnatório, nós muitas vezes traçamos quem serão meus pais, quem serão meus filhos, e quem será minha esposa, e quem será o meu esposo. Então, meu pai costumava dizer muito isso, minha mãe que deve estar assistindo, meus irmãos também, aqueles que estiverem assistindo, vão lembrar disso. Meu pai, ele era até um pouco radical, ele não ia na igreja, ele não concordava com o casamento, né? Fez aí 2 exceções aí durante a trajetória dele, né? Depois que ele virou espírita, que eu sei, de ir em casamento religioso. Mas por quê? Meu pai falava assim, nós já chegamos na Terra casados. Ou seja, o amor de Deus já uniu o casal. Mesmo que o casal seja um casal que tenha que espiar alguma coisa junto, ou mesmo que eles tenham alguma dificuldade de relação anterior, foi o amor de Deus que criou, o amor de Deus que nos dá a oportunidade de refazer aquilo que fizemos errado no passado. Aquilo que nos dá a oportunidade de tentar de novo, de fazer de novo. Esse é o verdadeiro sentido, tá? Bem, continuando então sobre o tema, vamos então vir um pouquinho para o nosso tempo. Por que então que além dessa questão que eu falei que da dificuldade muitas vezes que nós temos de lidar às vezes com a nossa dificuldade em entender o outro, por desconhecer muitas coisas que o outro tem dentro dele e dentro de nós temos que nos remeter ao nosso tempo. Jesus fala que no início, né, nessa passagem ele fala assim, no início não era assim. No início era diferente. O que ele quer dizer? Que antes do homem descobrir as questões materiais, começar a dar valor para as posses materiais, para os bens materiais, isso já lá, antes da passagem dele aqui, né? Tanto é que faz parte dessa passagem, talvez mais à frente eu vá ler esse trecho novamente, mas ele fala no início não era assim.
O que ele quer dizer? Que antes de nós passarmos a dar muito mais valor às posses, aos bens materiais, ao poder, a tudo isso, as uniões, elas se fundavam na afinidade, muito mais na afinidade das pessoas do que em outros valores. O que aconteceu ao longo dos séculos, e acontece até hoje com muitos, é que as uniões elas são movidas por outros interesses. O que é que move, por exemplo, muitas uniões no nosso tempo? Virtudes exteriores. Né? Vende-se que as pessoas têm que ser belas, né, dentro de um padrão de beleza que se criou na humanidade. E aí, por orgulho próprio, por vaidade, você vai buscar uma pessoa que tenha uma beleza que está dentro daquilo que você entende como padrão, né? Como padrão de beleza e como padrão de ser aceito. Né? Procuramos pessoas, muitas vezes, que podem nos dar condições financeiras melhores, ou seja, procuramos muitas vezes preterir uma companhia mais agradável, uma companhia que talvez exista um pouco mais de amor, por uniões que me tragam estabilidade financeira, por exemplo. Né? Que me tragam bens materiais. Né? Muitos ainda se movem por isso e se vendeu muito ao longo do tempo. Né? Muitos casamentos também, ao longo da história, isso agora diminuiu bastante, mas a gente não pode esquecer, os casamentos eles eram arrumados, eles eram arranjados. Quantos casais se uniram contra a própria vontade, porque existia um interesse entre as famílias, para que os bens daquelas famílias aumentassem, ou para que o dote que vinha com a filha pudesse trazer uma segurança financeira para o noivo. Então, tudo isso veio se arrastando ao longo da história. E isso foi dificultando que o homem e a mulher pudesse ter uma união baseada realmente em amor. Uma outra coisa que dificulta muitas vezes manter as relações hoje. Muitas vezes nós procuramos alguém que nos faça feliz. Aquela pessoa, eu tenho certeza que ela vai me fazer feliz. Ela tem uns defeitos ali, mas depois do casamento eu mudo ela, né? E tem muita gente assim, a gente sabe disso, né? E a verdade é que ninguém nos faz feliz. Essa é a grande verdade. Nós é que temos que fazer feliz. Nós temos que nos fazer feliz. Se eu sou feliz, automaticamente a outra pessoa será feliz. Quando eu não sou feliz, não estou seguro de mim mesmo, eu passo a projetar no outro a minha infelicidade. E aí eu vejo no outro aquilo que eu, de defeitos, aquilo que eu não tenho, as minhas não virtudes, digamos assim. Então eu começo a espelhar no outro esse tipo de situação. E isso também acaba prejudicando as uniões. A paixão que muitas vezes, né, a pessoa, ela... mas então por que a pessoa, ela, mesmo colocando essas situações da beleza, do interesse material, ela acaba se unindo, né? Ou mesmo por alguém me fazer feliz. Porque a paixão, ela é uma coisa fulminante. Ela realmente tem uma questão fisiológica dentro da gente, que ela dispara hormônios, e realmente ela faz com que a gente fique apaixonado, que a gente queira ver aquela pessoa todo o tempo. Só que, segundo o Rossandro Kinsley, que é psicólogo, trabalha na área de psicologia, a paixão ela dura de 2 a 7 anos. Depois disso, ela acaba. Por isso que muitas celebridades, por exemplo, um exemplo que ele dá em uma das palestras dele, existe uma separação muito, muito rápida. Porque eles se conhecem, tem aquela paixão fulminante e depois aquilo esfria
E aí não tem mais condição de sustentar algo que é movido apenas pela paixão. Outra coisa, muita gente às vezes vai em busca da alma gêmea ou do príncipe encantado, né? Quem gosta muito de histórias, né, de contos, né, vai buscar o príncipe encantado. Gente, alma gêmea existe? A tampa da panela existe? Minha outra metade existe? Nós vamos em busca de alguém que nos complete, né? Alma gêmea, tampa da panela, mas nós não existe isso, não é? Porque nós nascemos completos. A única coisa que nos falta, segundo Nazareno Feitosa, é Deus. É nós se conectarmos mais com Deus. E não é nesse momento aqui, esse momento é fácil, nós estamos todos vibrando na mesma sintonia, buscando esse conhecimento, buscando oração. Estou falando em todos os momentos da nossa vida. Então, nós nascemos completos, né? O que nos falta realmente Jesus diz, vós sois deuses. Ou seja, nós nascemos com esse potencial, então nós não precisamos de alguém que faça isso ou que nos torne assim, tá certo? Prosseguindo um pouquinho mais, aqui, aí a gente chega numa questão, né? O impedimento absoluto do divórcio é uma lei de Deus? É uma lei humana? Então, se a gente chegou lá à conclusão de que o que Deus uniu, o homem não separe, o que o amor uniu, o homem não separe, ou seja, aquilo que realmente foi unido pelo amor, que o homem não separe, o divórcio é uma lei material, é uma lei humana, necessária para regular as questões familiares, os interesses, até para que as partes que resolvam se separar possam estar protegidas pela lei, né, para que as pessoas não saiam com uma mão na frente e outra atrás, digamos assim, né? Então, Jesus não quis dizer que aquilo que foi unido perante a igreja, não sei, não, né? Então, o divórcio, ele é uma lei material e que ela deve ser aceita, ela deve ser considerada. E por que ela deve ser aceita e ela deve ser considerada? Porque, na verdade, quando Jesus, voltando lá, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisse das vossas mulheres, se a gente for trazer isso para cá, na verdade, a lei do divórcio humana, a qual o Espiritismo vem aqui e afirma que não tem nada que Deus não permita que nós façamos essa separação, ela vem muitas vezes corrigir esses erros, né? Erros que estão relacionados com aquilo que nós falamos agora há pouco, em relação às questões do casamento por interesse, por beleza e outras coisas mais. Mas ele vem, por exemplo, corrigir algo que está sendo muito discutido hoje, da questão do feminismo, que é a violência contra as mulheres. Quantas mulheres, antes da própria legalização pela lei humana, né? Como eu disse, né, no Brasil em 77 só podia se divorciar uma única vez. Era bem trabalhoso o processo de divórcio, parece que hoje é um pouco mais rápido, pelo que eu sei, até onde eu sei. Então, por exemplo, às vezes as mulheres elas sofriam algum tipo de violência, seja ele físico ou seja ele moral, mas assim, olha, não se separe, porque a mulher, quando ela se separava, ela ficava mal vista, né? Ou ela não poderia mais se casar porque a igreja não permitiria mais, ou a mulher não tinha esse direito, então ela virava vítima dessa violência. Casamentos acidentais, né? Era muito comum no passado, né? A gravidez precoce. Então os pais obrigavam
o casal de namorados ou aquele casal que tinha um relacionamento talvez ali menos frequente, mas que engravidou, os pais obrigavam aquele casal a casar, o que até hoje pode parecer que seja um contrassenso falar que não deve obrigar. Na verdade, é assim, se não houver amor entre eles, você fazer essa obrigação em algum momento, essa separação vai acontecer, né? É, e aí a gente tem que considerar também algumas outras coisas, né? Existe um fator que também prepondera dentro da questão do casamento, a ausência do auto-amor, né? Cada um de nós nasce com diversas dificuldades, né? De experiências milenares. E hoje, até com a questão da psicologia, da evolução da psiquiatria, que deixou até de a pessoa vai ao psiquiatra, é louca, não, hoje já se tem um entendimento melhor, começa a se enxergar que existem diversos distúrbios que interferem no nosso dia a dia, na nossa vida, e interferem na nossa vida amorosa. Então, tem pessoas que têm dificuldade de amar a ela mesma. O chamado auto-amor. E quando nós não nos aceitamos, nós temos extrema insegurança por falta desse auto-amor, a gente acaba sendo inseguro com os relacionamentos, né? Nós não conseguimos levar muitas vezes um relacionamento porque aí existe uma questão de ciúme extremo, porque eu sou inseguro. Ou se eu não me gosto o suficiente, eu vou achar que a pessoa também não gosta suficientemente de mim, não é? Muitas vezes, né, a gente tem incompreensão em relação, desculpa, gente, aos compromissos assumidos anteriormente, no passado, no plano espiritual. Então, tudo isso nós precisamos levar em conta quando nós estamos discutindo essa questão da separação, do divórcio e do casamento, né? Bem, então, o que deveria então mover as uniões conjugais nos nossos dias de hoje, tá? Afinidade e virtudes interiores. Então temos as pessoas precisam guiar os seus atuais relacionamentos, aqueles que estão em busca de relacionamentos, a virtude interior das pessoas mesmo, buscar uma afinidade além de outros interesses, né? Porque realmente são esses relacionamentos que vão nos fazer crescer, né? O respeito, a tolerância com o outro, como eu disse, nós somos seres imperfeitos, a compreensão com as dificuldades alheias, com as limitações alheias, com os desejos alheios. O casamento, ele é, ele é um processo onde nós precisamos saber abrir mão em alguns momentos, não querer ganhar sempre, querer sempre ter razão, não é? É uma troca, né? É uma troca de experiências, tem que realmente ter um equilíbrio nos desejos, no dia a dia, para que nós possamos resistir a esse grande aprendizado, a seguir com esse aprendizado. Então, só para ir fechando já, que eu sei que a hora já está se passando, né? A gente costuma fazer realmente uns 40 minutos, alguma coisa assim. A gente deveria tentar mover o nosso casamento para um amor incondicional, né? O amor incondicional, ele não pede nada em troca, né? Ele é uma questão de doação, uma questão onde nós nos doamos. Óbvio, como pode parecer um contrassenso do que eu falei atrás, né? Mas quanto mais nós amarmos incondicionalmente, ou seja, sem observar o erro alheio, né?
as imperfeições alheias, sem pontuar a todo momento aquelas imperfeições e tentarmos ajudar o outro, melhor será o nosso relacionamento. E eu acho que a grande reflexão aqui para nós, como espíritas, como homens e mulheres, como pessoas da sociedade, é de que escola, para que escola nós somos a favor? A escola de Shammai, a mais conservadora, ou a mais liberal de Hillel? Ou seja, devemos considerar o divórcio em qualquer momento, achar que as pessoas podem se separar, como tem acontecido. Hoje as pessoas casam já falando, a gente casa, se não der certo a gente separa, né? Ou temos que considerar a parte mais conservadora, aonde nós vamos sempre refletir primeiro, antes de tomar atitudes mais sérias, aonde nós podemos de repente dar oportunidades, aonde talvez se nós não formos capazes de superar uma traição do nosso parceiro ou da nossa parceira, aí sim talvez seja o momento, né? Porque é, esse tipo de situação exigiria de nós realmente o perdão, mas um perdão verdadeiro. Aí sim exigiria o amor incondicional, para que nós pudéssemos realmente esquecer aquilo que foi feito, não é? Porque sem levar isso para uma discussão maior, cada pessoa está numa fase, as pessoas são fracas, às vezes acontece algum momento difícil, a pessoa é, pode declinar em algum momento quando for colocado à prova, mas é isso que nós temos que refletir, né? Qual escola nós queremos ser a favor? Aquela que não deu certo, separe, acabou, ou aquela que nós vamos tentar fazer com que esse aprendizado a dois siga o máximo possível para que nós possamos levar isso adiante, né? Muitos acham ainda que os filhos hoje seriam um entrave para uma separação, caso... Porque, gente, se a união ela está trazendo muito mais sofrimento para o casal, por falta de respeito, falta de compreensão, por tudo que envolve o casamento, e isso possa levar a uma falta ainda maior, mais grave, é melhor que se separe agora do que nós carreguemos essas dívidas, essas indiferenças para depois, né, para uma outra encarnação. Tem pessoas que se separam, se tornam amigos e têm um relacionamento muito melhor do que quando eram casados. E segundo o Nazareno Feitosa, em pesquisa feita há alguns anos já, os filhos preferem os pais felizes do que ver discussões diárias dentro de casa. Então, todos esses são pontos de reflexão que nós precisamos levar em consideração. E só uma mensagem final, antes da gente partir para a prece, para as vibrações, se a gente for falar um pouquinho, uma mensagem final, eu queria trazer a mensagem de Paulo de Tarso, que está um pouco ligada com a questão do amor incondicional, que é: o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando nós atingimos esse amor incondicional, dissertado por Paulo de Tarso, com certeza nós conseguiríamos ajudar o nosso cônjuge, nosso parceiro, mesmo nos momentos mais difíceis do casal. Por mais que pareça que hoje os jovens estejam numa fase onde estão querendo experimentar de tudo, talvez buscando
erroneamente, no meu ponto de vista, tá? No meu particular, achar a pessoa certa com esses relacionamentos rápidos e liberais, digamos assim, que a juventude tem hoje, o Rossandro, ele diz o seguinte, que como ele é psicólogo, ele atende pessoas que estão em processo de separação ou que têm essa dificuldade, no fundo, por mais que as pessoas queiram testar de tudo, as pessoas querem são relacionamentos estáveis. Elas querem estar com alguém de uma forma estável, um companheiro, uma companheira, para seguir nessa jornada. Bem, gente, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco daquilo do meu entendimento e daquilo que eu consegui estudar sobre o tema. Eu gostaria, antes da prece final, de pedir uma vibração e convido a todos a fechar os olhos novamente. Nosso grupo do WhatsApp, do Herculano hoje, né, do grupo de terça-feira, chegou lá um pedido para um falecido, né? Estamos passando por um momento onde ocorrem muitos falecimentos aí, muito difícil, muitas famílias sofrendo, muitas pessoas internadas, muitos espíritos que estão voltando ao mundo espiritual e talvez sem aqueles trabalhos que nós fazíamos para orientá-los, mas tenho certeza que com a nossa vibração nesse momento, pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine e abençoe esses espíritos que passam por esse sofrimento, pensando na nossa casa espírita, pedindo que esses espíritos sofredores que já estejam no mundo espiritual em processo de desligamento possam ser encaminhados à nossa casa, porque lá sabemos que a espiritualidade, através das nossas vibrações, continua a exercer a sua função de socorro e queremos contribuir hoje, Senhor, com as nossas vibrações para que esses espíritos sejam esclarecidos pelos companheiros espirituais, que eles recebam essa energia anímica para que eles possam, nesse momento, vislumbrar o mundo espiritual, os enfermeiros, socorristas, e para que todos aqueles que estão internados nos hospitais possam receber as boas energias, os bons fluidos, que as famílias sejam encorajadas a seguir os seus caminhos, mesmo mediante a prova tão difícil que vem acalentando a todos, Senhor. Que todos recebam essa vibração. Bem, pessoal, talvez essa vibração já serviu como uma prece, né, uma prece de encerramento. Eu queria agradecer, eu passei bastante do tempo, né, já são 8h52, o assunto prolongou um pouco, talvez tinha até mais coisas para falar, eu acabei dando uma acelerada, mas gostaria de agradecer do fundo do coração vocês os frequentadores das terças-feiras, as outras pessoas que são as frequentadoras do site, amigos nossos aí que passaram a frequentar essas leituras do Evangelho às terças-feiras e as outras transmissões aí que o Centro Espírita José Herculano Pires está realizando, né? Queria agradecer mesmo de coração, porque quando vocês estão aqui conosco, assistindo a leitura, nós estamos numa comunhão de pensamentos, uma comunhão de vibrações positivas. Isso é benéfico para todos nós que também estamos inseridos nesse momento difícil em que vivemos, mas tenho certeza que essas vibrações também são utilizadas pela espiritualidade para ajudar aqueles espíritos que podem estar do nosso lado agora. Algum espírito que pode ter nos acompanhado no dia a dia, porque achou em nós as vibrações e está sem entender tudo o que está acontecendo. Então, agradeço mesmo, espero que vocês tenham aproveitado. Aqueles, mais uma vez, que tiverem interesse nas palestras, deixa o comentário aí, depois eu vou dar uma olhada e tento passar para vocês os links aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima terça, quando teremos um outro expositor para falar de mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço, tchau, tchau.